Então, pessoal, agora nós vamos para a aula 2 sobre indução eletromagnética. A gente viu na aula passada um pouquinho da introdução e nessa aula agora nós vamos tratar agora umas questõezinhas com cálculos, né? Principalmente relacionado com a lei de Lenz. Vamos discutir um pouco mais ela já já, tá bom? Na figura abaixo, uma barra feita de material condutor desliza sem atrito com velocidade constante de 6 centímetros por segundo para a direita, sob os trilhos de material, também condutor, do plano horizontal. A barra partiu da extremidade esquerda do trilho em t igual a 0 segundo. Nessa região, há um campo magnético uniforme de intensidade de 10 elevado a menos 4 Tesla, como mostra a figura. Assinale a alternativa que corresponde ao valor absoluto da tensão induzida em microvolts entre os pontos C e D da barra. Então, pessoal, é o seguinte. Observe aqui na situação que aqui vai ter um campo magnético. Esse campo magnético está entrando aqui no plano. Esse X significa que ele está entrando no plano. E aí o que acontece? Tem essa barra condutora. Então ela está indo para a direita. Então, o que está acontecendo aqui dentro aqui dessa região? Observe que aqui vai estar formando uma espécie de espira. Uma espira quadrada ou retangular, dependendo da distância aqui. De modo que com o aumento aqui da área devido a essa velocidade, quando a barra se desloca para a direita, vai ter um aumento da área. Aumentando a área, vai aumentar a quantidade de campo magnético. Ou seja, ele está variando o fluxo magnético. Nessa situação, quando você tem uma velocidade e um fluxo magnético, vai produzir uma tensão. Nós chamamos essa tensão de tensão induzida. Então vamos entender. Na tensão induzida, ela tem uma função representado por essa letra E aqui, que é a velocidade, esse D aqui, o comprimento da barra, vezes o campo magnético. Vamos colocar aqui, né? Então, esse é a nossa tensão induzida. Esse V é a velocidade. Esse D é o comprimento da barra. E esse B aqui é o campo magnético. Então ele já te dá todos esses valores. Então é simplesmente pegar a função e botar os valores. A velocidade aqui é de 6 centímetros por segundo. Vamos transformar para metros por segundo. Ou seja, de centímetro para metro é 10 a menos 2. Então vamos colocar aqui, ó, 6 vezes 10 a menos 2. Vou colocar aqui metros por segundo para lembrar. Tá bom? Então transformei. De centímetro para metro basta tirar duas casas decimais. Então a mesma coisa de multiplicar por 10 a menos 2. A distância aqui da barra, ele está te dando aqui de 10 centímetros. Como nós estamos trabalhando em metros aqui, tudo tem que estar na unidade internacional de medida. Então, transformando para metro, ele vai ser 0,10 metros. E o campo magnético é de 10 elevado a menos 4 Tesla, que é a unidade padrão. Então, aqui vai ficar 0,6, 6 vezes 0,10 dá 0,6, vezes 10 elevado a menos 6, que é menos 4 com menos 2 dá menos 6 volts. Ou seja, aqui ele vai estar em volts, só que ele quer em microvolts. Então, como é que vai transformar para microvolts? Ora, microvolts aqui é a mesma coisa de 10 elevado a menos 6 aqui. Certo? 10 elevado a menos 6. Microvolts é 10 elevado a menos 6. Então, aqui 0,6
microvolts, tá bom? Esse 10 elevado a menos 6 é a mesma coisa de micro. Então a tensão aqui induzida, devido ao aumento aqui do campo magnético, ele vai ser de 0,6 microvolts, ou 0,60, letra E. Uma espira retangular 10 centímetros vezes 20 centímetros foi posicionada e mantida imóvel de forma que um campo magnético uniforme de intensidade 100 Tesla ficasse normal à área interna da espira. Ou seja, ele vai passar perpendicularmente aqui, tá bom? Nesse caso, o valor da força eletromotriz induzida nos terminais equivale. Então, primeira coisa, pessoal, é a gente entender o que é um fluxo magnético. O fluxo magnético, pessoal, representado aqui, por esse ômega aqui, ele vai ser o campo magnético vezes a área vezes o cosseno do ângulo entre o campo e a área. Então, aqui o fluxo vai ser que nós temos 100 Tesla, que é o campo, vezes a área. A área você tem que tomar cuidado, que tem que colocar em metro. Colocando em metro aqui, é você botar 0,1 metro e aqui 0,2 metros. Então, como é uma espira retangular, a área é multiplicar 0,1 vezes 0,2 metros, né? Vezes o cosseno. Como ele passa perpendicular, ele diz que é reta normal aqui, então o cosseno aqui vai dar 1. É o cosseno de 90. Então você fazendo os cálculos aqui, nós vamos encontrar de 2 Weber, que é o fluxo magnético. Certo? Então, o que vai acontecer? Então, esse fluxo aqui, ele é constante. Então, isso quer dizer que a variação do fluxo, ou seja, o quanto ele varia, vai ser zero. Por que vai ser zero? Porque não está sendo movido aqui essa espira. Então, cuidado. Isso aqui é o fluxo magnético. E isso aqui é a variação do fluxo. Olha esse deltazinho aqui. Variação do fluxo. O tanto que aumenta ou o tanto que diminui. Que no caso aqui, ela vai ser zero. Porque não está girando. Não está girando. E o que a lei de Lenz nos diz? A lei de Lenz nos diz que a tensão induzida vai ser exatamente... O módulo dela vai ser a variação do fluxo dividido pelo tempo. Como não há variação do fluxo, o que vai acontecer? Não vai aparecer a tensão. Então vai ser zero. Ou seja, para existir uma tensão induzida, é necessário que varie o fluxo magnético em relação ao tempo. Tá bom, pessoal? Então, por isso, ela é zero. Preste muita atenção da diferença entre fluxo e variação de fluxo. A lei de Lenz, ela fala da variação do fluxo em relação ao tempo. Um anel metálico cai verticalmente devido a seu peso em uma região do campo magnético constante, saindo perpendicularmente ao plano da folha, de acordo com a figura abaixo. Assinale a alternativa correta sobre a corrente induzida no anel. Então, pessoal, olha só o que está acontecendo. Quando o anel aqui cair nessa região, vai aparecer dentro dela um fluxo magnético. Observe que no momento que ele está caindo, quando o anel passa aqui, vai aparecer um aumento do campo magnético.
Com a variação do fluxo magnético, nós já vimos pela lei de Lenz que aparece uma tensão induzida. Essa tensão induzida, ela sempre se opõe à variação desse fluxo magnético. Tá bom? Observe que depois que ele já estiver totalmente aqui nessa região, não vai mais aparecer essa indução. Essa indução só aparece no momento que ele ainda está penetrando nesse campo magnético. Ou seja, com o aumento do campo magnético. Então vamos ver aqui uma figura para a gente entender melhor. Então a partir do momento que ele está aqui, ó, nessa situação aqui, olha só o que está acontecendo. O campo magnético, que é esse ponto aqui, é um campo magnético que ele está saindo do plano, está indo para a sua direção, certo? É como se fosse a ponta de uma flecha, está saindo. O que vai acontecer? O fluxo vai estar saindo, então ele vai criar um campo magnético contrário, porque a lei de Lenz, ela tem esse sinal negativo dela aqui, ela é contra o fluxo. Olha só que interessante. Ela é contra o fluxo, porque se o fluxo está aumentando, ele vai gerar um fluxo magnético para diminuir em oposição. Ou seja, se o campo magnético aqui está saindo, ele vai gerar um campo magnético entrando. E pela regra da mão direita, o sentido para o campo magnético aqui entrar aqui, ó, é o X. Então, regra da mão direita, ou o sentido da corrente vai ser assim no sentido horário. Então aqui é no sentido horário. Observe que quando ele estiver nessa outra situação aqui, vai ser o contrário. Porque aí o fluxo vai diminuir, aí ele vai tentar aumentar o fluxo. Então ele vai ser no sentido anti-horário. Mas aí ele está botando nessa primeira situação, tá bom? Então a resposta aqui vai ser a letra B. A corrente induzida do anel é no sentido horário quando o anel entra na região do campo. Bom, pessoal? Devido à lei de Lenz. Então, pessoal, por hoje é só. Não esqueça de dar uma estudadazinha aqui no material didático, em outras videoaulas, porque esse tema ele costuma cair no Enem. Então vale a pena dar aquela estudada. É um assunto fácil. É só você prestar atenção nos detalhes, imaginar a situação, que com certeza você vai acertar as questões. Postem as dúvidas lá nos comentários e até a nossa próxima aula.